Aleluia. Ó, fala assim pro seu irmão que está aí do seu lado. Shhh. Aleluia. Vamos ouvir o que Deus fez esses dias na vida de algumas pessoas. Amém? Paz, igreja. Tudo bem? Eu quero contar o testemunho e quero abrir um alerta para todos vocês para nunca desistir da sua família. Eu fiz uma oração durante 20 anos pelo meu esposo e 5 anos pela vida do meu irmão. E hoje os dois estão aqui comigo no encontro. E quebramos todos os paradigmas, tudo que a gente acreditava que a gente fazia para Deus. Hoje nós aprendemos de verdade o que temos que fazer como servos e não como senhores. Somos servos do Senhor. Então Ele é o nosso Senhor e nós somos servos, amém? E agradeço essa oportunidade e que Deus possa abençoar e abrir o coração de muito mais jovens, muito mais famílias, esposas, maridos, que vocês venham buscar pela sua família e não desistam. É um tempo chegado do arrebatamento, então não desistam da sua família, amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. É uma mistura de nervosismo, mas vamos lá. Shalom, igreja, boa noite a todos. Eu posso dizer que eu estou cheia da glória de Deus, eu estou cheia da presença de Deus. O encontro realmente é tremendo. Para quem não me conhece, meu nome é Regiane, eu tenho 30 anos. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E quando eu conheci essa igreja pela primeira vez, que eu me reconciliei, que foi no dia 29 de maio, eu tinha escutado falar do encontro, e aí eu falei, eu vou nesse encontro. Mas só explicando um pouquinho do meu testemunho, eu vou ser bem rápida, para não cansar os irmãos. Eu cresci no berço evangélico, né, para quem não conhece essa nomenclatura, então, desde pequenininha, eu fui apresentada a Deus, porque meus pais são da igreja, né, são da Assembleia, e vivi a minha vida, né, na igreja, sempre me dediquei. Mas, com 20 anos de idade, eu resolvi conhecer o mundo. Como eu falei, era muito curiosa, e eu queria entender o que era esse prazer, essa alegria que o mundo oferecia. Como eu fui muito machucada na igreja por palavras que eu recebi, eu resolvi sair, né, procurar as bebidas, só que um abismo foi chamando o outro. E, quando eu me dei conta, eu já estava no vício das drogas, já estava na prostituição, já estava fazendo tudo aquilo que a minha carne desejava. E, quando eu me dei conta, eu já não conseguia mais voltar para a igreja, aí eu comecei a procurar outras religiões. A minha avó, ela era mãe de santo, ela praticava ali a religião do candomblé, e alguma coisa dentro de mim falava para mim, né, os espíritos ruins falava que eu tinha que conhecer essa religião. Então, eu comecei a ter sonhos com entidades que ficavam me convidando para frequentar esse lugar, mas ainda meio resistente, acabei não indo, fui conhecer o espiritismo, enfim. E aí me afundei. Os 8 anos foram maravilhosos, assim, né, entre aspas, fiz tudo. Eu me enfiei no lamaçal do pecado, na sujeira mesmo. E aí, quando completou esse prazo de 8 anos, há 2 anos atrás, eu comecei a desenvolver várias crises de pânico, de ansiedade, por conta de uso de muita droga, muita bebida. E eu passei no psicólogo, ele me direcionou para o psiquiatra, e eu falei, meu Deus, eu sempre fui uma pessoa alegre, feliz, por que está acontecendo comigo? Mas resistente, eu falei, não vou para a igreja, não vou, eu vou resolver minha vida com a medicina. E acabei sendo direcionada para o psiquiatra, e aí foi onde tudo começou mesmo, que aí eu comecei a precisar de Deus, quando a psiquiatra olhou para mim e falou assim, de acordo com tudo que está acontecendo com você, você foi diagnosticada com síndrome de personalidade borderline. Eu falei, meu Deus, como assim? E recebi aquela palavra, fui falar com algumas pessoas da minha família, e olharam para mim e falaram assim, toma cuidado, para você não ficar maluca que nem a sua avó. Porque a minha avó, ela teve um final muito triste, né? Como ela praticava essa religião, ela acabou sendo asfixiada, ela foi morta, ela acabou parando no manicômio. E, né, aquela pessoa da minha família profetizou aquilo na minha vida, e assim, foi só ladeira abaixo. E muita resistência ainda a voltar para a igreja. Uma amiga minha, a Juliana... Você está aí, Ju? Levanta aí para todo mundo te ver. É uma bênção ela, graças a Deus. Uma publicação, irmãos.
É muito importante o testemunho de vocês, porque às vezes o testemunho vai falar muito mais do que você ficar ali falando, evangelizando. O seu testemunho é a prova viva de que Deus está na sua vida. E aí eu vi uma publicação dela do batismo dela, e aquele negócio, nossa, ardeu no meu coração, porque dias antes eu estava preparando para me suicidar naquela semana, porque eu já não estava mais aguentando aquela vida de derrota, de fracasso que eu estava vivendo. E aí eu vi a publicação dela, aquilo ardeu no meu coração, eu falei, eu acho que eu vou para aquela igreja, porque assim, eu fui na Bola de Neve, mas não estava dando certo, fui naquelas igrejas que rodava e parecia centro de Umbanda, que era mais rodado que a presença de Deus. Eu falei, meu Deus, eu não consigo achar uma igreja para eu ficar, então esse lance de igreja não é mais para mim. E aí, naquela semana, é muito Deus, não existe coincidência, né? Existe Cristo. E aí ela falou assim, Rê, vamos para a igreja? E eu falei, meu Deus, né? E foi no dia, né, que ela me chamou, eu falei, nossa, eu tô loucona, como é que eu vou para a igreja desse jeito, né? Mas, eu falei, eu tomei água, eu falei, não, eu vou. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não resisti. A palavra que o pastor estava pregando, o apóstolo estava pregando, era sobre coração duro, que Deus precisava quebrantar. E aí, quando eu me dei conta, eu já estava aqui na frente, já estava chorando, e me entreguei. Falei, a partir de hoje, eu não quero mais viver no pecado. E eu vou falar com os irmãos que eu não conseguia parar de fumar e de beber. E assim, nunca mais eu tive vontade, porque Deus, Ele liberta. E eu falei, Deus, para concluir, eu falei, eu quero mais, né? Eu não quero ficar só no raso, eu quero ir profundo. E aí foi a oportunidade de ir para o encontro, só que o diabo é muito sujo. E aí, na semana que eu ia me inscrever, eu acabei passando mal, fui parar no médico, e aí acabei indo para a UTI, porque o médico falou assim, ó, você está com uma infecção nos rins, está super alterado os seus exames, a gente tem que te internar. E eu falei, meu Deus, eu acabei de voltar para a igreja, no mundo não tinha nada dessas coisas, eu volto e começa a dar tudo errado. E aí Deus falou no meu coração, essa doença não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. E ali eu passei aqueles 12 dias ali, né, na internação, mas ainda crendo que eu ia, né, ter esse encontro. E aí, num culto, falou que ia ter um encontro de novo. Eu falei, não, essa é a minha oportunidade, eu não vou desperdiçar. E eu posso falar para vocês, eu não era convertida, mas nesse encontro eu vi a face de Deus. E é maravilhoso, e Deus é lindo, e o encontro é... Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Confesso que eu estou um pouquinho nervosa. 2 dias antes de ir para o encontro, eu tinha até falado para os meus líderes, né? Eu ir lá na frente falar, vou nada, não quero dar testemunho não, eu só quero ir para o encontro e voltar. Mas eu vim dentro do ônibus com uma vontade tão grande, e a minha bochecha pegava fogo, minha orelha estava pegando fogo, e a presença do Espírito foi me tomando, e eu falei, Senhor, eu tenho que falar, eu quero agradecer primeiramente a Deus, por mais uma oportunidade na minha vida. Já fazia 1 ano e meio que eu estava afastada da presença do Senhor, e achando que conhecia Cristo, né, desde de pequena também, a minha avó sempre me levou para as assembleias, achando que conhecia Cristo, achando que já sabia tudo de Deus, mas, na verdade, eu não sabia nada. Eu vim conhecer Deus verdadeiramente nesse encontro. Foi tremendo, foi maravilhoso. Não posso falar como foi lá, só sei falar que foi tremendo, aleluia, tremendo. Deus fez grandes coisas na minha vida. Eu creio que, desde do momento que eu cheguei lá, e de hoje que eu saí de lá, eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu estou restaurada, eu estou completamente renovado no Senhor, cheia de vontade de viver a cada dia mais a presença dEle. E eu quero agradecer muito aos meus líderes, ao Laércio, a Edilane, que lutaram muito para mim estar nesse encontro, que oraram muito por mim. E também quero agradecer a Célula Abacuque, que me presenteou, né, com o encontro. Eu não tinha condições de ir, mas o Senhor moveu tudo, e a célula moveu tudo também, e eu consegui chegar lá para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu sei que Ele vai ficar muito bravo comigo, mas eu preciso chamar o meu filho aqui, o Natan.
Ele vai ficar muito bravo comigo. Igreja que ele Aleluia. Dê um mãe, aplauso a Jesus, queridos. Ai, gente, esse é meu filho, Natan. Ele falou assim, mãe, você pode dar testemunho, você pode ir lá na frente, você vira pirueta, mas só não me chama. Aí ela fez certinho o que você falou, viu? Antes de eu ir para o encontro, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu passei um período muito ruim na minha vida. Eu perdi uma filha nas drogas, né? Ela faleceu de overdose. E de lá para cá, meu coração endureceu muito. E ela acabou deixando um filhinho dela comigo também para me criar. Só que meu coração endureceu demais. Muitas coisas aconteceram. Eu me afastei da presença do Senhor. E quando você não ouve a palavra, você não vai à igreja, você não tem nada de Deus com você, você fica fechada para o mundo, para as pessoas. Eu não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. E na minha casa era muita contenda, era, porque não é mais. Amém. Deus restaurou e libertou tudo, eu creio. E por um período, eu ofendi muito meu filho. Eu falei palavras para ele que eu sei que deve estar doendo até agora nele, né? Mas eu creio que a partir dessa noite, Deus vai renovar o coração dele também, para que ele me perdoe. Muitos gritos, muitos xingos, muitas palavras lançadas para maldição. E tanto nele quanto nos pequenininhos também, eu tenho mais 2 de 8. E então, nessa noite, né, da mesma forma que o Senhor, Ele me encontrou novamente, eu não sei nem como é que eu estou falando essas coisas, gente, porque eu sou extremamente vergonhosa, eu não sei falar, eu falo, Senhor, mas eu não sei falar, mas eu preciso ir lá, e eu agradeço a Deus, porque se Ele me perdoou, se Ele me trouxe de lá liberta, se Ele me trouxe de lá com coisas novas, um momento novo na minha vida daqui para frente. Então, amém. Eu creio que Ele já fez a obra também dentro do meu lar. Então, nessa noite, né, Natan, ele não congrega aqui comigo ainda, mas em nome de Jesus ele vai vir. Ele está em outra igreja, mas eu quero ele aqui comigo. E ele recentemente também passou por um encontro. E quando ele voltou desse encontro, eu estava afastada da presença do Senhor, e eu estava muito revoltada com a vida, com tudo. E a gente acabou se desentendendo, ele acabou indo embora de casa, eu acabei expulsando ele da minha casa. E aí eu falei para ele assim, Deus me livre, que igreja é essa que você está indo? Fizeram uma lavagem na sua cabeça? Fizeram uma lavagem lá na sua cabeça. Então, assim, foram essas palavras que eu lancei quando ele voltou do encontro. Eu não estava lá na igreja para receber ele, igual ele veio fazer aqui comigo hoje. O dia que ele resolveu se batizar, eu também não estava lá no batismo dele, porque eu estava muito rebelde, e eu não queria saber de Deus, eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de nada, e eu falando para ele, você não vai se batizar, eu não quero, você não vai se batizar, você viu o que aconteceu porque minha filha se batizou, logo em seguida saiu da igreja, foi para as drogas, morreu com uma overdose, e eu não queria que ele se batizasse, porque eu tinha medo do inimigo atacar a vida dele e levar ele para o mundo, igual fez com ela. Então, eu fiquei muito revoltada. Quando ele voltou daquele encontro, eu falei que aquele encontro tinha feito uma lavagem na cabeça dele, que aquilo não era de Deus, que aquela igreja estava acabando com a vida dele. Então, nessa noite, eu quero pedir perdão para ele, por todas essas palavras que eu falei para ele, por todos os xingamentos, por todas as palavras de maldição que eu lancei sobre a vida do meu filho, que já foi caído por terra naquele encontro. Em nome de Jesus. Deus já restaurou tudo, e eu creio que a minha família, a minha casa, está na santa paz do Senhor, e nós vamos viver em Cristo Jesus, porque eu declaro e profetizo nessa noite que eu e o meu lar serviremos ao Senhor, amém, até o dia da sua volta, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. O Senhor é bom. O Senhor ainda é o mesmo. Ele continua fazendo, amém? Restaurando famílias. Nós temos vivido isso há 15 anos, fazendo encontro e ouvindo testemunhos como esse. E são coisas de verdade, gente.
Não são coisas que ficam aqui para vocês ouvirem, para te incentivar ou para te motivar, porque nós não somos uma igreja motivacional. Nós somos uma igreja de reino. Uma igreja que acredita que o nosso Deus é um Deus que restaura. É um Deus que transforma. É um Deus que realiza sonhos. Nós temos vivido isso intensamente. Esse final de semana foi muito poderoso. Teve muitas guerras para esse encontro. Foram muitos levantes, mais do que os outros, um pouco mais do que o normal. Mas, mais uma vez, foi 7-0 para Deus. Mais uma vez, nós saímos de lá vencedores e ouvindo testemunhos como esse de restauração. Glória a Deus, nós te agradecemos, Senhor.